bem-vindos! Está no ar mais um episódio do podcast Mais Mulher, esse ambiente feminino, bonito, seguro, que você pode sempre chamar de seu e se beneficiar de tudo isso. A gente sempre traz mulheres aqui com histórias de superação, que vão atrás dos seus sonhos. E o tema desse podcast são as várias nuances, as várias faces do sucesso, através do empreendedorismo. E para isso a gente convidou ela, que é mulher, graduada em Engenharia Ambiental pela UFG, tem nome de deusa egípcia. Isis Terra, bem-vinda, que alegria receber você aqui. Olá pessoal, é uma alegria estar aqui também com você, Eugênia, com o pessoal da produção aqui também, porque sempre tem um background que a gente não vê, né, que é muito importante. E falar em sucesso, né, o que está no background do que a gente não vê que nos leva ao tal de sucesso. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que eu conheci a Isis, né, através dessa mulher empreendedora. Então, eu lembro que ela me contou, assim, que ela empreende desde a graduação. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, de como foi esse caminho, né, o que te levou pra empreender ainda na graduação, o que aconteceu no processo até a venda da sua empresa, que é a Sou Uma. Conta um pouquinho pra gente de como tudo isso aconteceu. Certo. Eu acho que um padrão dentro de uma pessoa que é empreendedora, ou ela é empreendedora por necessidade, ou ela é empreendedora por inquietação, por não conseguir se adequar aos padrões. Então, eu vejo o empreendedorismo nesse sentido. Então, por ter essa inquietação e questionamento, eu comecei uma transformação interna. Eu vejo que muitas das vezes quando a gente empreende, costuma acontecer através de alguma transformação interna ou de uma perspectiva diferente de vida que você fala, nossa, peraí, eu posso fazer algo diferente. Então eu comecei a produzir cosméticos naturais para mim mesma. Primeiro, porque os cosméticos naturais que tinham no mercado eram extremamente caros. Não existia muitas vias de eu ter esses cosméticos e tinha muito assim nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil não tinha. Aí eu pensei, putz, eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer os meus próprios. Então eu comecei a fazer para mim, até que uma tia que era vendedora utilizou esse desodorante e falou assim, nossa Isis, é bom demais, você tem que vender esse negócio. Eu falei, não tia, eu tô cursando engenharia, eu vou lá, você é vendedora. Que isso, você eu vendedora? Não, eu vou ser engenheira. Tá, né? Mal sabia eu que o básico do mercado da existência nessa sociedade que a gente vive, a base, ela é vendas, né? Então, a gente tá o tempo todo se vendendo, seja numa relação, seja numa entrevista de emprego, a gente tá se vendendo, querendo ou não. Então, eu decidi vender o desodorante, eu tinha 4 unidades e vendi 60 sem ter. Então eu saí desesperada comprando os ingredientes. Tive muito apoio da minha família nisso, graças a Deus. E ali aí foi vindo. Então, meio que eu consegui acessar um oceano azul naquele momento ali, né? Que era essa necessidade que as mulheres estavam na busca de produtos mais naturais que impactassem menos a sua saúde. E acessíveis. Né? E mais acessíveis também. Até que foi crescendo. Então ali fiquei 4 anos na empresa, de 2018 a 2022, que foi onde eu fiz a venda da Sou Uma, né? E nisso foi então essa transformação interna de querer utilizar produtos mais naturais e menos nocivos, que acabou se transformando numa empresa e foi vendida ali em 2022. Eu consegui te responder? Eu não sei se eu falei. Conseguiu sim. Eu te perguntei a questão do que te levou a empreender ainda na graduação. E aí você trouxe, né, essa coisa dessa necessidade de produtos naturais, mais acessíveis, mais saudáveis. Então você super respondeu. E uma busca da liberdade também, porque quando eu me via no mercado, eu me sentia presa. Hoje eu vejo que isso é uma visão errônea da Isis jovem, né? Porque a verdadeira liberdade está dentro da gente. Descobri isso. Porque tudo aquilo onde há um compromisso, foi onde eu comecei um questionamento sobre liberdade, né? A gente pode falar isso também aqui, se couber. Liberdade sempre cabe, né? Ainda mais para nós mulheres, né? Toda essa construção histórica, assim, que a gente foi sempre colocada ali em algum lugar, né? Assim, um lugar muito assim. Então, eu gosto muito de trazer a liberdade para Mais Mulher.
acessar esse lugar de sucesso na sua ou através da sua jornada? Você experimentou esse lugar? Essa sensação de sucesso eu não consegui ter. Que é até esse ponto que a gente decidiu, eu decidi dizer sim pro podcast, e a gente decidiu dar continuidade nessa conversa para realmente entrar nesse ponto, né? O que é sucesso? A gente hoje baliza o sucesso no quanto de retorno financeiro você tem a partir de uma tarefa, né? Eu acredito que eu não me senti bem sucedida por não ter conseguido atingir os meus objetivos, que eu acho que eram muito grandes e iam levar muito tempo. E eu não tinha ainda essa maturidade emocional, que também está dentro do que significa sucesso. Porque o sucesso financeiro, o dinheiro, ele é uma resposta daquele sucesso que eu vou chamar sucesso interno, daquela transformação interna. Então, para você conseguir atingir o que pra gente é o sucesso financeiro hoje, é necessário uma transformação interna. E ali eu vejo que eu quero até trazer assim para as empreendedoras a necessidade da gente ser um pouco mais amorosas com a gente mesmo, com o nosso processo e o lugar da onde a gente veio. E o primeiro ponto é não se comparar. Porque a partir do momento que você se compara com outras empreendedoras ou se compara com fulano de tal que fez isso e conseguiu chegar onde você gostaria de estar em menos tempo, esse tipo de comparação é extremamente tóxico quando a gente quer quando a gente almeja um sucesso. Então eu passei por todas essas vias, por todos esses caminhos, e quando a gente está empreendendo, a gente vai passar por essas portas, a gente vai passar pelas portas da comparação, a gente vai passar pelas portas do sabotamento, e tudo isso trava o que eu posso chamar de sucesso. Mas assim, se for em questões numéricas, só por eu ter começado uma empresa ali com R$50, que foram ainda emprestados pela minha mãe, foi minha primeira investidora, e ter crescido 1.080% ali em 2020, com o faturamento, vou dar os números, tá? Eu acho legal dar os números. Então eu comecei em 2020 com R$1.000 e terminei 2020 aí com 6 dígitos faturados, né? Ou seja, mais de R$100.000 faturado. Se for pensar nesse ponto de vista, digamos que eu tive sucesso. Mas a Isis, eu ali, naquele lugar, não me sentia bem sucedida. Por quê? O sucesso está muito mais além do que o retorno financeiro. Às vezes o sucesso é você ter sua casa, é você ter sua família. E isso tem como a gente monetizar isso, trazer um valor monetário para isso? Não. E aí às vezes você fica buscando atrás do sucesso, e você é infeliz. Porque o que de fato é sucesso? Então, é uma transformação interna. Mas faz muito sentido, eu concordo com você, concordo. E essa história, né, assim, dessa nossa conversa me fez lembrar de quando eu fiquei grávida. Porque eu sempre quis, né, assim, desde muito novinha eu queria engravidar e não acontecia. Inclusive chegou um ponto assim que eu desisti, eu falei, ok, eu não vou ser mãe nessa vida, tá tudo certo. E aí aconteceu, né, quando eu relaxei aconteceu, e eu lembro que eu fui numa constelação. E aí a consteladora, a gente estava falando disso, de sucesso, a pessoa que estava constelando estava associando muito sucesso à questão financeira. E aí ela virou para essa pessoa e falou, olha, sucesso não é só isso. Olha para a Eugênia, por exemplo. Ela está se sentindo bem sucedida, porque ela conseguiu gerar, ela está grávida. E aquilo fez sentido, sabe? E aí você foi me contando essa história, eu fui lembrando disso. Né? Assim, que naquele momento sucesso para mim foi concretizar isso, sabe? Foi essa coisa interna, né, de realizar uma coisa que eu queria muito. E quais são os desafios, assim, né, os maiores desafios que você percebeu em todo esse processo, assim? E eu diria, assim, que você chegou no sucesso, sabe, porque como você falou, não só o faturamento, mas a visibilidade, a força que tinha, sabe, tudo, assim, às vezes eu comentava com as pessoas aqui na cidade de Goiânia, então eu acho que teve uma visibilidade, um crescimento muito grande aqui, sabe? Trouxe esse sentimento que eu te falei, poxa, é goiano, sabe? Isso era muito bacana. A Goiânia continua sendo goiano porque foi vendida para uma empresa em Brasília, que eles são daqui, né? São do estado de Goiás. Então, em breve vai ter os produtos da Souma aí nas farmácias, nos lugares. Então, esse aqui é um outro ponto interessante de se olhar, porque
quando você cria algo, você cria isso para o mundo, você não cria para você. E aí existem empreendedores e existem empreendedores, que é a comparação que eu fazia. Então, qual a comparação que eu fazia? Eu me pautava muito como exemplo os grandes empreendedores, na maioria deles, de fato, homens. E eu comecei a balizar a minha visão do que é empreender a partir dessas pessoas que são bem-sucedidas no mercado, que são grandes varejistas e tudo mais. E eu também comecei a entrar nesse lugar de identificar o que eu chamo serial entrepreneur, que seria aquelas pessoas que elas criam uma startup, desenvolvem um produto e vende. Aí cria outra startup, é um serial mesmo. Ele vive de fazer um projeto, monta tudo bonitinho e vende. Essa é a vida dessa pessoa. E há empreendedores e há empreendedores. Então, tem empreendedor que faz isso e tem outros empreendedores, que é o que eu identifiquei que eu sou, que é aquele que cria algo através da alma, da essência. Arrepiei aqui, ó. E eu só fui identificar isso depois que eu vendi, né, a minha empresa ali na época. Então eu passei por um processo de uma tristeza profunda. Assim, quando você termina uma relação muito profunda com alguém, com uma pessoa querida, ou enfim, familiares partem, é como se eu estivesse abandonando um filho. E aí você fala assim, Isis, que loucura. Não. É porque existem maneiras e maneiras de empreender, e o primeiro ponto do sucesso é você aceitar qual é o seu tipo de empreendedorismo e você compreender quais são os seus valores. Porque às vezes você pode estar com ouro na mão. Você está com ouro na mão. Ou melhor, você está com a pedra bruta de diamante na mão. Se você não tiver paciência, foco e souber lapidar esse diamante, você vai perder. Ou você vai dar para alguém que vai saber lapidar esse diamante, né? Vai passar para frente. Então, sucesso para mim hoje é meio clichê, mas é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vem da onde? Sinceramente, o autoconhecimento vem das maiores quedas que você pode ter na vida. E é você ter quedas e ter a humildade de olhar para essas quedas e se transformar a partir delas. Então, esse processo de vender, né, a minha empresa foi dentro de um momento de muita emoção. Então, qual foi o primeiro ponto aqui que eu aprendi? Não tome atitudes com emoção. Então, se você está com emoção, pare, pense, reflita, vai no psicólogo, faz uma mentoria. Calma. E aí depois você faz a sua decisão. Segundo, você precisa entender quais são aquelas vozes internas que estão te sabotando. Então, por mais que as pessoas falassem pra mim, Isis, você é muito grande, Isis, olha o que você tá fazendo, Isis, olha onde você chegou, eu não conseguia enxergar isso. Eu me via como uma criança de 14 anos brincando de casinha. Eu olhava e falava assim, nossa, eu tô brincando de fazer cosmético, olha, será que em algum momento eu vou virar adulta? Da onde que saiu essa fala? Isso vivia vindo na minha cabeça. Da onde que isso saiu? Então, tem algumas respostas que a gente não tem, porque a gente vive num mundo diverso e num mundo onde muitas coisas das quais nos ocorre a gente não sabe o porquê, da onde vem. Então, aí também vem essa questão da humildade, de saber que a gente não sabe tudo, que a gente não controla tudo na Terra, que nós somos assim, bem pequenininho assim, ó, um grãozinho de areia assim, nós somos uns cabeçudinhos assim, que não sabe de nada. Então eu vejo que o sucesso vem quando você tem humildade, e humildade não é abaixar a cabeça para os outros. Humildade é compreender que tem algo maior do que você, tem algo maior do que nós, que guia o nosso caminho. Ter a capacidade de não se comparar com o outro, porque cada um tem o seu destino, cada um saiu de um ponto e está indo para um ponto. Autoconhecimento. Então, ir na terapia? Sim, ir na terapia. Mas, primeiramente, também fazer questionamentos, se aprofundar em si, fazer meditação, se alimentar melhor, todas essas coisas. E questionar muito. E aprender principalmente com as quedas. E mais um ponto, ter claro quais são os seus valores. Então, quanto mais eu vou envelhecendo, mais eu vou entendendo o quanto os meus valores eram dispersos e sem sentido. Então os meus valores, eles estavam baseados
naquilo que vinha de fora das pessoas, ou era do pai, ou era da mãe, ou era da faculdade, ou era do mentor que eu gostava muito, então ir pegando os valores do que estava em volta e virou uma miscelância de valores que na verdade não eram os meus valores. Então foi a partir de passar a empresa para frente, a partir de uma decisão na emoção, aonde eu tive uma queda profunda, então eu entrei em muita tristeza, fiquei muito triste depois que eu entendi o que eu fiz. Aí eu falei, não, é apego, não pode. Mas eu entendi que é isso, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu crio algo com alma. Então, quando a gente cria algo com alma, a gente coloca nosso amor ali. E eu acredito que isso tem um pouco também do aspecto do feminino, porque quando a gente cria um projeto, é como se a gente estivesse parindo, dando à luz a um filho. E é muito diferente. Não é que nem eu sair parindo um monte de filho e sair vendendo ele para um monte de gente. Não tem como, não é o meu perfil. Então hoje eu entendo qual é o meu perfil. Conseguir, a partir desse processo, foi muito doloroso, entender quais são os meus limites. Então, quais são os sócios ou as sócias que você vai deixar entrar no seu negócio? Nossa, pra mim foi assim, foi uma das maiores lições que eu tive na vida. E apesar de ter estudado isso, várias mentorias falando, escolha bem o seu sócio, escolha bem... É um casamento, né? Você só realmente entende quando você chega no nível de maturidade e no nível de ter batido a cabeça. Quer dizer que são pessoas ruins? Não, de modo algum. Mas... se você acorda pensando na sua empresa, dorme pensando na sua empresa, você nem pensa em comprar mesa, você não quer saber de mesa, você não quer saber de passar esmalte, você quer saber de fazer o seu filho crescer, você quer dar o melhor para ele, você quer fazer ele pro universo. E aí você tem pessoas do seu lado que estão chateadas porque não conseguem comprar uma mesa na sala de estar. Minha sala de estar tá vazia porque eu quero fazer a minha empresa crescer. Então, se você tem pessoas que estão pensando igual, é igual, gente, valores, né? É igual, isso, são os mesmos valores. Aí deu match, legal, porque vai estar os dois assim, como a gente faz pra empresa crescer? E aí fica assim, nossa, meu Deus, eu não tenho a minha mesa de jantar, como que eu vou fazer? Não, a empresa vai crescer, daqui 5 anos você vai ter a mesa de jantar de ouro na sua mesa, na sua sala de jantar. Aproveitando assim esse gancho de tudo isso que você tá falando, tem alguma coisa que você ainda quer criar? Tipo assim, você parou por aí? O que você ainda tem vontade de parir no mundo, né? Com a sua alma, com tudo isso que você trouxe, assim, do seu perfil. Digamos que eu tô renascendo, né? Porque depois de todo esse processo, eu entrei em depressão. E aí, a partir disso, eu compreendi que o sucesso tá dentro e não fora. Porque a partir do momento que eu peguei a minha empresa e eu fiquei num vazio, no limbo, e vi o quanto eu colocava da minha essência na empresa. Eu colocava do que é a perspectiva de sucesso na minha empresa. E aí agora eu entendi que não, peraí, calma lá. O sucesso, ele é interno, sou eu. Então eu sou o sucesso. Todos os meus projetos daqui pra frente são projeções do sucesso que eu já sou. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto para se atingir o sucesso. Então, se eu sou bem-sucedida, eu sou. Se for pensar nesse ponto de vista, sim. Aí você me perguntou quais são, sim, os próximos passos, né? Eu entendi que, de fato, eu sou uma pessoa inquieta que gosta de gerar transformações onde quer que eu esteja. Então, eu estava trabalhando com cultura, estava trabalhando para uma pessoa com cultura, e comecei a organizar processos ali dentro, a melhorar, e instintivamente eu comecei a melhorar. Então eu vejo que eu tenho esse perfil de melhorar, auxiliar, fazer com que venha a consciência para algo melhor. Eu sei que é meio sem foco, direcionamento isso que eu tô trazendo, mas qual que era a minha perspectiva antes, né? Do porquê uma empresa de cosmético. Então, como eu vim ali eu escolhi engenharia ambiental por uma conexão com a natureza, uma conexão e um medo terrível que eu tinha da natureza, assim, né? Não me deixava sozinho no meio do mato, não, que ia sair correndo. Mas eu amava aquilo, ao mesmo tempo morria de medo. Uma vez meus pais... A gente tava indo pra uma chácara, eu vou responder essa pergunta. A gente tava indo pra uma chácara, tô respondendo, na verdade. A gente tava indo pra uma chácara, assim, aí tinha uma natureza linda. Eu falei assim, não, pai, mãe, me deixa eu ir a pé, que tá pertinho. Na hora que meus pais fecharam a porta e saiu, assim, no carro, que eu comecei a escutar o silêncio, o barulho da mata, eu fiquei assustada, eu saí correndo e pedi pra entrar no carro.
Enfim, então eu entrei na engenharia ambiental muito por essa perspectiva de como eu posso auxiliar a remediar e a diminuir a poluição na natureza, que é algo que eu amo tanto. Então, a boa parte do meu direcionamento de vida foi isso. Por isso que eu cheguei até uma empresa de cosmético que pregava e trazia um estilo de vida muito pautado na sustentabilidade e educação nesse sentido. E aí, com a venda da empresa, depressão, eu comecei a questionar o que de fato faz sentido. Então, eu entendi que a natureza, ela tá ótima. A natureza, as plantas, elas chegaram no máximo do desenvolvimento delas. Olha como é bela uma flor. Olha a sutileza do desenho de uma flor. Isso é uma arte suprema de Deus. Sim. Então, a natureza, ela chegou no máximo da expressão divina dela. Nós humanos ainda não. Então eu entendi que o problema não é a natureza. Plantar árvore é importante? É muito importante. É trazer a consciência para as pessoas. Então eu estou estudando muito esse lado do humano. Como funciona o humano? Porque eu notei que vender a minha empresa, da forma como foi a escolha dos sócios e tudo mais, veio muito pautado em crenças limitantes. Veio pautado do que era certo ou errado de acordo com o que eu vivenciei na minha infância, na minha adolescência, do que eu assisti ou não, do que eu aprendi ou não, que estava tudo no meu inconsciente. Então as minhas decisões foram pautadas muito do meu inconsciente. E o que te fez, assim, virar essa chave, assim, de associar sucesso com autoconhecimento? Sabe assim, quando é que você virou essa chave? O que aconteceu? Que você falou, opa, isso aqui faz muita diferença no processo. É porque quando você tem autoconhecimento, você tem discernimento, você tem centramento, nada mais te abala. Então você sabe que alguma coisa ele tá... Você consegue analisar, por exemplo, sócio, a pessoa quer ser sua sócia. Se ele já vai conseguir analisar, olha, essa pessoa pensa igual eu, essa pessoa tá indo na mesma direção que igual eu, essa pessoa quer o que eu quero. Então isso aí tem valores e princípios iguais, né? Então esse é o aprendizado. Mas você me perguntou o que eu quero fazer agora, né? Então eu entendi que a questão ela é humana, ela não é a natureza, é os humanos. Nós precisamos nos melhorarmos, nós precisamos ter mais consciência. Então eu tô nesse lugar de continuar o meu desenvolvimento interno enquanto humana, fazendo seja terapia, seja alguns processos de cura, seja ancestral, seja de identificação de quais são minhas crenças limitantes e de começar a fazer autoprogramação neurolinguística, porque eu tô fazendo muito isso, para eu ver como que isso funciona na minha vida. E a partir disso, gerar uma transformação na sociedade que vai sair de mim. Enquanto isso, eu vou auxiliando com aquilo que eu tenho. O que é que eu tenho? Eu tenho um conhecimento muito grande em empreendedorismo do zero. E escalonar uma ideia. Então, você tem uma ideia. Você não sabe como começar, você ainda nem tirou essa ideia do papel. Então, eu consigo estruturar essa sua ideia para ela sair do papel. Eu vou dar um exemplo, assim, para ficar mais claro. Então, eu tenho uma amiga que ela é terapeuta. Apesar de ter feito engenharia, eu sempre fiquei no meio dos terapeutas. E ela tem uma mesa lá, que é uma mesa que ela usa uns pêndulos para fazer uma limpeza energética nas pessoas. Radiestesia? Não. Mesa radiônica? É tipo mesa radiônica, mas chama geobiologia dévica. Então eu uso esses símbolos, né, e tudo mais para fazer essa limpeza. E aí no Instagram dela tava assim, terapeuta vibracional, reiki, geobiologia dévica e uma outra ferramenta que ela usa. Aí eu falei assim pra ela, olha só, minha amiga, as pessoas não sabem o que é geobiologia dévica. As pessoas não sabem o que é terapia vibracional. Qual que é o problema que a pessoa tem? O que ela quer curar? O que você leva para essa pessoa? Aí a gente vai fazer uma parte que eu acho muito divertido, né? Que é meio que o que é que você faz? O que você gera de valor? E aí é o que eu chamo de brainstorming, né? Que daí a gente vai escrevendo assim várias coisas que vai vindo. Ela, eu sou a faxineira do astral. Até que ela conseguiu compreender que o serviço dela, o servir dela, não é a mesa radiônica, não é a ferramenta. Que nem no passado, o meu servir não era cosmética natural, mas era a consciência que eu trazia a partir do momento em que a pessoa utilizava um produto natural e de fato via transformação no seu corpo, via a saúde. Para quem é mais sensível até falava, nossa Isis, o meu ori tá até mais leve. Eu tô conseguindo até, porque eu tinha um pai de santo que comprava,
E aí ele falava, olha, eu tô conseguindo até me conectar melhor com os meus guias. Por quê? Porque esses produtos industriais, eles realmente têm uma química muito forte. Mas aí, voltando aqui no processo, então ali eu consegui junto com ela identificar qual é de fato o serviço dela. Porque quando a pessoa entrar no Instagram dela, nas redes e olhar, olha só, ela faz limpeza astral. E aí tá escrito assim, eu faço limpeza astral, ou seja, eu faço uma limpeza geral na sua vida, abrindo os caminhos. A pessoa, opa, uma limpeza geral na minha vida, tá tudo parado. Vamos ver se isso é interessante? Aí tá escrito assim, agende seu horário. Opa, deixa eu clicar aqui. Ela clica, aí tá assim, agende seu horário para limpeza astral. Eu falei, não fale mais de geobiologia dévica. As pessoas nem sabem quem são os devas. Geobiologia leva a entender, será que ela mexe com geografia? Sim, gera uma confusão, né? Então, atualmente eu tô auxiliando as pessoas próximas primeiro, para eu poder criar um método de pegar todo esse meu conhecimento e auxiliando as pessoas. Perfeito, já aproveita então, vamos aproveitar esse gancho para você trazer, né, para as pessoas aproveitarem, como que as pessoas te encontram nas redes, é acessível, fala um pouquinho assim de como que essa ponte pode acontecer, né, porque vocês viram que essa mulher é muito generosa, né, tudo que ela entregou aqui nesse podcast. Como é que as pessoas te encontram, isso? Olha, atualmente vocês podem me encontrar através do meu Instagram, mas assim, já deixo claro que o meu Instagram ele não tá nem um pouco formatado no profissional, porque de fato eu tô passando por esse processo interno de transformação. Então você não vai ver nada nesse sentido do que eu estou fazendo com as pessoas próximas. Já deixo claro. Então é @isisterra, vocês podem estar me seguindo lá. Que vira e mexe eu tô soltando de fato alguns pensamentos, algumas intuições, algumas falas, alguns insights que eu tô percebendo, que tá vindo pra mim através desse processo interno de auto-reforma, auto-observação, amadurecimento, né? Pra continuar entregando valor para a humanidade, cada vez mais de forma mais madura, mais direcionada e com maior resultado para mim e para quem estiver junto comigo, com certeza sempre. Né? E tem alguma mensagem, Isa, assim, né, com tudo isso que você entregou aqui, com tudo isso que você contou pra gente, do que você tem, do que você construiu, tem alguma mensagem que você queria deixar para as mulheres que estão assistindo a gente agora? Tem mulheres faturando muito sendo artesã de acrílico. Tem mulheres faturando muito sendo uma super, hiper gestora de tráfego. Por isso que eu falo da não comparação. Então eu me achava bobinha fazendo cosmético. E isso pra mim é um pecado. Todas as formas de entregar algo pro mundo é divino. Então, seja se você faz bijuteria, seja o quê? O importante, se você é artista, pintora, você já estava mentorando uma amiga que é pintora. Aí eu falei, você vai se olhar no espelho e vai falar todos os dias, eu sou uma artista plástica de renome. Sai desse sofá, sai desse lugar e comece a se colocar como dona da sua vida e do seu negócio, seja ele qual for. Uma artista plástica pode ser sim uma grande empreendedora, uma grande empresária, por que não? Então não importa, não importa. Cada um, assim, na sua diferença, né? E eu acho que isso é tão necessário, não só nesse fato do sucesso do negócio, mas a gente vê, né, assim, o que aconteceu recentemente de ódio, de um querendo... da dualidade, né, assim, de um atacando muito o outro. Então eu acho muito importante essa mensagem que você deixou pra gente aprender a valorizar as diferenças, né, e reconhecer a potência que cada uma tem, assim, né? Então, muito grata por essa mensagem. Eu que agradeço por poder partilhar e poder comunicar. Eu amo comunicar. E comunicou muito bem, muito feliz com a sua participação aqui, né, com toda a sua potência. Eu te vejo uma mulher muito potente e estou muito feliz de você estar aqui no Mais Mulher. Ai, eu que agradeço, mana. E a gente vai ficando por aqui. Acompanhe a Isisterra nas redes, vocês já sabem o caminho, ela é realmente maravilhosa. E eu convido vocês para estarmos sempre aqui, nesse espaço feminino, agradável, acolhedor, onde você pode chamar de seu e se inspirar cada semana com mulheres maravilhosas que se superam e que vão atrás dos seus sonhos. Então estamos aqui toda semana, sempre com mais mulher para você.